Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. E aí, pessoal, a gente está aqui para mais uma aula, tá bom? E a gente vai estar falando agora sobre o solo e a nossa saúde. É muito importante essa aula, inclusive em tempos que nós estamos vivendo de pandemia, tá bom? Muitas dessas viroses que se espalham pelo ar, pelo solo, tá? Elas podem acontecer também no contato do ser humano em alguns locais. Por exemplo, esses micro-organismos, eles ocupam qualquer lugar. E aí, uma vez que você tocar, automaticamente, ao levar a mão ao rosto, você pode se contaminar. Bom, a gente vai falar sobre isso nessa aula, mas também vai falar também dos animais domésticos. Nós já vimos várias vezes pela TV dizer que o cachorro e o gato, por exemplo, não passa uma doença virótica para o ser humano, dependendo de qual seja a virose, né? Por exemplo, no caso do coronavírus, não corre o mínimo risco. Mas o vírus pode ficar sobre o pelo do animal, tá? Porque ele ocupa todos os lugares. E uma vez passando a mão sobre o pelo, você pode se contaminar com o vírus ali, ao levar a mão novamente, sem lavar, tá? No rosto. E isso aí sim poderia acontecer. Por isso é tão importante que você tenha atenção, né, no cuidado com esses bichinhos. Só um detalhe, a gente vai estar falando sobre isso aí, tá? Sobre tudo isso, e também falando sobre algumas doenças causadas por vermes, que podem contaminar o ser humano também. É claro que não é só doenças causadas por vírus, algumas doenças podem ser causadas por bactérias, outras por fungos, enfim, e podem afetar o ser humano, veja bem. A gente vai estar iniciando, tá? Só lembrando que tem uma atividade aí na página 89 e 90, tá bom? Eu gostaria que vocês copiassem aí no caderno. Quando a gente voltar, a gente vai estar repassando essas atividades com vocês, tá bom? Muito bem. O solo pode ficar contaminado de diversas formas, e principalmente em regiões onde não há tratamento de água ou coleta de esgoto ou ainda de lixo, tá bom? Por quê? Porque nesses locais, ou esse tipo de lixo, eles carregam consigo, como diz aí, né? Vermes, ovos ou larvas de vermes, tá bom? E também alguns micro-organismos que podem causar doenças, tá bom? E uma vez que essa água contaminada, ou esse solo contaminado, você entra em contato com ele, você também pode acabar se contaminando. Ou quando você, por exemplo, irriga plantações com essa água contaminada, você pode acabar levando micróbios e lançando sobre as verduras e também contaminando os alimentos, tá bom? Veja bem, algumas doenças são causadas por micro-organismos como bactérias, e é o caso do tétano, em específico o tétano, que é uma das mais graves de todas, que pode levar a pessoa à morte, pois penetra no organismo humano pela pele quando uma pessoa se fere com qualquer material cortante e que esteja contaminado. Geralmente o que mais contamina esses materiais cortantes, geralmente são fezes de alguns insetos, tá bom? E, por exemplo, no caso da terra úmida, também pode haver micróbios ali, tá bom? E, principalmente, corpos metálicos, tá bom? Uma vez contaminados, se você se ferir com qualquer objeto que esteja enferrujado, por exemplo, corre grande risco de você contrair um tétano se você não tiver tomado as vacinas, tá? Só lembrando que a vacina contra o tétano, ela evita de você ficar, ser acometido dessa grave doença por um período de 10 anos. Então, assim, tem um longo período aí de proteção para você. Veja bem, para prevenir existe uma vacina em 3 doses iniciais. No caso, a DTP. Agora, por que DTP? É uma vacina contra o tétano, tá? A difteria e também a coqueluche. Doenças que podem causar grave problema de saúde ao ser humano e levá-lo à morte. Adequada essa vacina para criança aos 2 meses, a partir dos 2 meses, tá? Também aos 4 meses e 6 meses de idade. Como eu disse, 3 doses. Só que, depois de ter tomado essas 3 doses, segue-se um reforço que a criança pode tomar aos 15 meses, tá bom? E outro mais tarde, um pouco, quando ela já está com 4 ou, no caso, 6 anos de idade. Aí, no caso, ela toma o reforço e aí pronto, ela vai estar protegida por um longo período, tá bom? Talvez até um período bem mais longo de vida, tá bom? Mais de 20 anos.
e aí ela vai estar segura nesse período, mas ainda assim não é muito bom confiar. É bom a gente sempre ter, o melhor tratamento é justamente evitar esse tipo de deslize aí e entrar em contato com esses materiais que podem estar contaminados, ou seja, higiene. Veja bem, o cuidado no contato com o solo. Ao adotar um animal, ou um gatinho, por exemplo, ou um cachorro, enfim, um animal doméstico, é uma prática bem comum hoje em dia entre as famílias e faz muito bem, tá? Para as crianças principalmente. Mas a convivência saudável com esses animais requer um cuidado com a alimentação, vacina, visitas ao veterinário e ainda jogar fora as fezes dos animais usando luvas de borracha para evitar contaminação. Meus queridos, eu sei que alguns animais, alguém diz assim, ah, mas o meu animal é um peixinho. Mas mesmo os peixinhos, você sabe, ele tem que ter um pouco de cuidado, você não pode deixar jogado ali de qualquer jeito. Então assim, você tem que ter muito cuidado. E sempre quem está em contato com os animaizinhos domésticos, seja ele qual for, você tem que ter o contato de fazer a correta higienização. Não só sua, das mãos, tá? Usar luvas ou de preferência, lavar bem as mãos com água e sabão. E principalmente do animal, tá? Manter o ambiente onde ele está limpinho todo o tempo. Então tenha muito cuidado com isso. Lembre-se ainda de sempre lavar bem as mãos após acariciar o pelo dos animais domésticos, como cães e gatos, pois algumas doenças podem se desenvolver depois do contato com o solo contaminado e ficar alojado ali no pelo do animal, tá bom? Por exemplo, principalmente ovos de larvas de insetos ou até mesmo, no caso, de micróbios mesmo, por exemplo, de vermes. Os ovos do verme podem estar alojados dentro do pelo do cachorro, do gatinho, e uma vez que você tocar ali, você pode esquecer e levar a mão à boca e acabar se contaminando. Isso aí é uma das formas. É claro que isso não é muito comum, mas você tem que ter muito cuidado, porque não é só assim. Tem micróbios que ficam ali, você não vê a olho nu, mas eles estão lá no pelo. E uma vez que você toca, você pode acabar levando a boca e se contaminando. Veja bem, depois desse contato, deve-se fazer correta higienização para evitar a contaminação. Veja bem, lembre-se de ainda lavar bem as mãos após acariciar o pelo desses animais, pois algumas doenças podem se desenvolver no contato com o solo também contaminado, como por exemplo as verminosas. Às vezes você está brincando lá no local onde o cachorrinho fica amarrado, e aí o que acontece? Ele defecou no solo, mesmo você tendo jogado fora, mas os micróbios que estavam na fezes, no organismo dele, ficou ali no solo. Uma vez que você brincou ali, você pode entrar em contato com as larvas desse micróbio, que vai penetrar na sua pele e vai lhe causar problemas muito graves. Por exemplo, um dos maiores problemas gerado pelos cães e gatos é justamente o bicho geográfico. É um vermezinho bem pequeno, tá? Que ele penetra na sua pele e aí o que acontece? Ele geralmente fica lá no solo, as larvas, mas quando você entra em contato ela pode se desenvolver rapidamente e penetrar pelos poros do seu corpo, porque você não vai ver. Ele é tão pequeno que penetra pelo poro, onde ficam os pelinhos, e penetra na sua corrente sanguínea. E por onde ele vai passando na pele, ou melhor, penetra na sua pele. E por onde ele vai passando na sua pele, vai queimando, tá? E ficando umas feridinhas pontiagudinhas assim, e uns pontinhos pretinhos na sua pele, tá? Por onde o verme vai andando, e isso causa uma coceira e uma dor fora, leva a criança quase que à loucura de tanta dor. Então assim, o tratamento é simples, mas ao mesmo tempo é muito doloroso para a criança, tá? O resultado é que até esse verme ser morto, vai ficar ferido no local e vai causar dor. Veja bem, tudo isso para que você compreenda a importância do cuidado com a higiene pessoal e também dos animais domésticos. Você tem que ter muito cuidado. Então assim, olha, muito cuidado porque os vermes são animais que possuem um corpo alongado e podem medir alguns centímetros. Por exemplo, a lombriga é um também verme muito comum. Eu estava até comentando aqui com minha esposa que todo mundo que tem cães e gatos, geralmente as crianças correm muito risco de contrair a lombriga, tá? Porque esses animais, eles defecam em alguns lugares e mesmo você jogando as fezes fora, mas até o tempo que demorou ali, às vezes você ocupado com outra coisa, não retirou no local, mas as larvas ficam ali. E você retira o excesso, mas no local ficou os ovos da larva e a criança brincando ali, porque a criança é inocente, às vezes acaba se contaminando. Então assim, vale o cuidado. Qualquer contato que você tiver com um bichinho ou com, enfim, sempre mantenha limpo o local onde o animal está, o próprio animal, tá? Leve ele ao veterinário, dê as vacinas e cuide da alimentação e água limpa, mas também dê banho, limpe ele, mantenha ele sempre higienizado e, principalmente, você, querido, tenha o máximo cuidado ao estar em contato com o solo. Por quê? Porque o solo, ele tem micro-organismos que até atuam, são importantes para o bem-estar do solo, para fazer a compactação dos nutrientes no solo, tá? Mas esses micro-organismos, alguns deles, podem lhe causar doença. Então, vale o cuidado, mantenha sempre se higienizado
contato com o rosto, sempre lava as mãos, tenha muito cuidado e um forte abraço. Espero que você tenha compreendido que tudo que a gente tentou passar para você, a gente sintetizou tudo para facilitar a compreensão, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima videoaula de ciência. Um abraço a todos.